Sejam bem-vindos a mais um episódio da Luz da Fé e, em concreto, o tema combate espiritual. Temos começado sempre com uma oração no princípio de cada episódio. Hoje não vai ser exceção, até porque o tema de hoje é precisamente a oração no combate espiritual. Por isso comecemos por rezar o Pai Nosso, para que quem está desse lado e para quem está deste lado possa estar unido no Senhor, nas suas palavras e na sua intenção. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A oração. E a oração é também ela uma forma e uma fórmula eficaz nisto que é o combate espiritual. Quando queremos livrar a nossa vida do poder do demónio, mas ao mesmo tempo e acima de tudo, quando queremos que Deus habite no nosso coração. E esta é uma visão, uma ilustração, uma fórmula para percebermos como, quando deixamos a luz, que é Cristo, que é a verdade, quando deixamos que a luz entre, aí deixa de existir as trevas. Deixam de existir trevas, deixa de existir sombra e tudo é revelado. Mas podemos fazer a pergunta que é: de que forma é que a oração é eficaz no combate espiritual? Será que eu tenho que ir buscar um livro de fórmulas para serem recitadas para que o diabo fuja da minha vida? Se eu ler o livro e se as orações estiverem em latim, será que é mais eficaz do que se estiver em português? Ou se eu recitar aquela oração em vez da outra, será que uma é mais poderosa? Estas perguntas são legítimas, podemos fazer, mas em primeiro lugar vamos perguntar ao Catecismo da Igreja Católica o que é a oração. E ele começa por nos responder, precisamente no ponto 2559, dizendo que a oração é a elevação da alma para Deus ou pedido feito a Deus de bens convenientes. De onde é que falamos ao orar? Das alturas do nosso orgulho e da nossa vontade própria ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Aquele que se humilha é que será elevado. A humildade é o fundamento da oração. Não sabemos, e aqui está a citar a carta aos Romanos, não sabemos o que havemos de pedir para rezarmos como deve ser. A humildade é a disposição necessária para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. Então este primeiro parágrafo mostra-nos um ponto fundamental. A oração é esta atitude humilde de dizer a Deus: estou aqui. E estou aqui para quê? É que muitas vezes nós recorremos à oração como se fosse simplesmente, de uma forma muito resumida e redutora, uma fórmula para criar um efeito, que é: vou rezar para que aquele meu familiar ou para que aquele meu conhecido fique curado, ou então vou pedir qualquer coisa que preciso a Deus. E a oração, evidentemente, que é muito mais do que isto. Por isso, o Catecismo nos recorda como a oração é estarmos predispostos a receber Deus na nossa vida. Não é uma espécie de negócio em que eu digo: meu Deus, eu dou-te isto se em troca tu me deres aquilo. E é preciso termos muito cuidado com isto, porque isto é característica muito comum daqueles que recorrem às forças do diabo, às forças malignas, que é: eu faço-te uma oferenda, e recordemos o culto aos ídolos, não é? Em que se oferecem sacrifícios para que em troca esses demónios ou esses falsos deuses trouxessem para a vida coisas muito concretas. E por isso eu gostava ainda, sobre o que é oração, de pegar aqui numa citação dos manuscritos de Santa Teresa do Menino Jesus, que diz o seguinte: diz-nos então Santa Teresa: para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado para o céu, é um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. Santa Teresa, porque era também uma mística, tem esta percepção, que a oração é esta abertura a Deus.
Tanto lhe posso dizer obrigado, Senhor, porque estou vivo, obrigado porque tenho uma família, obrigado porque tu me amas e obrigado porque a vida me corre bem, porque estou feliz, porque tenho o que preciso para viver. Como pode ser? Ajuda-me, Senhor. Eu preciso de ti. Então, ainda que a oração não seja a tal ideia em que eu vou negociar com Deus, é, acima de tudo, um ato de louvor, um ato de entrega. É dizer, meu Deus, eu estou aqui, faça-se a tua vontade. E eu estou convicto de que o nosso catecismo, o que nos está a dizer é precisamente que, se conhecermos a maravilha de Deus, nós não temos nada para lhe pedir além de lhe dizer, cumpra-se a tua vontade. Acabamos de rezar há minutos no Pai Nosso, não é? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Portanto, que a vontade que acontece no céu, que seja a mesma que a tua e que acontece na vida do ser humano. Mas para isso nós temos que receber, porque um dos grandes dons, das grandes riquezas que Deus deu ao mundo e ao ser humano em concreto, foi a de ter uma vida que pode ser vivida em liberdade. Nós temos decisão, nós temos a capacidade de dizer sim ou de dizer não, e por isso é que somos responsáveis. Por isso é que quando temos um ato heroico para com alguém, nós sabemos que podemos correr riscos e é isso que lhe dá valor. Quando nós optamos por escolher uma certa pessoa, tem valor porque nós podíamos não tomar essa opção. Então, Deus na nossa vida é aquele que nos dá a capacidade de nos dizer assim, tens uma vida e agora podes seguir com a tua vida para a frente. E eu estou cá. Eu estou aqui para te amar, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para olhar por ti, mas à semelhança de uma mãe ou de um pai que não pode evitar a queda do filho, também Deus está assim nas nossas vidas. Deus está lá, mesmo depois da queda. E às vezes até, e temos relatos bíblicos que nos podem deixar a pensar, que é como é que a alegria daqueles que estão longe e a alegria provocada em Deus, como é que pode ser maior quando comparada àqueles que estão perto? O que eu quero dizer com isto, e temos o exemplo da parábola do filho pródigo, em que de repente o pai se alegra e aparentemente faz uma festa muito maior com o regresso do filho que esbanjou toda a sua herança, e faz uma festa muito maior quando comparado com a forma como trata o filho que ficou junto do pai. Ou então, quando o Nosso Senhor nos fala do pastor que vai atrás daquela ovelha que se perdeu e a alegria de ter reencontrado é aparentemente maior porque ele largou todas as outras para ir buscar apenas uma. Mas esta visão é uma visão de entrega, de amor, de um Deus que olha por nós como se fôssemos o único ser humano à face da Terra. Então, o nosso olhar de retribuição deve ser exatamente este. Olhar para Deus como se Ele fosse, e é, o único que está nos céus. O único que pode e que deve habitar o meu coração. E o único que me pode trazer a salvação. Então, quando perguntamos, e vamos voltar a fazer isto, vamos perguntar ao catecismo o que é a oração, vamos perceber que, em primeiro lugar, é Deus que chama o ser humano. E isto é muito claro no parágrafo 2567 do Catecismo. Diz-nos assim: mas é Deus que primeiro chama o homem. Muito embora o homem se esqueça do seu Criador ou se esconda da sua face, corra atrás dos ídolos ou acusa a divindade de o ter abandonado, o Deus vivo e verdadeiro chama incansavelmente cada pessoa ao mistério ou ao misterioso encontro da oração. Na oração, é sempre o amor de Deus fiel a dar o primeiro passo. O passo do homem é sempre uma resposta. Então, vejamos, antes de nós falarmos com Deus, já Deus quer falar connosco. Antes de nós batermos à porta, já Deus está do outro lado prestes a abrir para que possamos entrar.
E neste movimento o que temos que perceber é que Deus na nossa vida é aquele que já está cá dentro antes de nós pensarmos que Ele cá possa estar. Ora, então, a partir do momento em que temos esta certeza, podemos, à semelhança de um copo que está vazio, nós podemos enchê-lo com água. E se enchermos o copo com água até transbordar, nós não podemos adicionar nada mais lá dentro. Por isso, quando rezamos e quando vivemos uma vida em Deus, e esta ideia é a ideia de estarmos em Deus, o Senhor é contigo, diz o anjo a Maria, o Senhor está contigo. Também o Senhor está connosco em todos os momentos da nossa vida. Por isso, e porque estamos a falar de combate espiritual, cada vez que somos alvo de um ataque do diabo, seja porque o próprio diabo, porque é uma criatura livre e que pode decidir atuar na nossa vida, quer seja porque alguém está a tentar destruir a minha existência, a minha família, o meu trabalho, então ainda antes de eu pedir a Deus ajuda, já Deus lá está. E Ele não depende, que fique bem claro, Ele não depende da língua em que eu rezo. Há pouco fazíamos a pergunta, será que a oração em latim é mais eficaz do que a oração em português? Não, porque a eficácia não está na pronúncia de cada uma das sílabas em cada palavra. Está naquilo que é vivido no nosso coração. Por isso, quando pensamos, bom, se eu rezar a oração a São Bento, ou se eu rezar a pedir a intercessão de São José ou de Santo António, outro grande santo que teve combates espirituais, ou Padre Pio, é evidente que é Deus que vai atuar. Então, não é a fórmula, não é a palavra, ainda que eu me engane ou tropece na vírgula, a eficácia está então na minha fé. Tudo o resto é simbólico, ou então, em último caso, estamos a falar dos sacramentais. Podemos recorrer à água benta e se sentimos que há uma violação da nossa vida por parte do diabo, que há alguém que nos está a magoar, então eu posso recorrer. Claro que sim, à recitação do terço numa intenção especial, pedindo ao Senhor que me liberte daquele tormento. Posso recorrer à intercessão dos santos, mas é Deus que atua e por isso é que muitas vezes, quando discutimos com irmãos nossos protestantes, muitas vezes há este confronto de ideias, dizer que o católico reza aos santos e está à espera que os santos façam milagres, em vez de pedir a Deus ou de rezar a Deus. Não. Nós rezamos a Deus. A oração é uma resposta a Deus. O que muitas vezes fazemos é ir buscar a força e o exemplo de alguns santos para depois atualizarmos na nossa vida. Esta atualização é também uma forma de identificação, assim como aquele santo. E atenção, ser santo é precisamente ter sido um homem, uma mulher, como qualquer um de nós, que teve os mesmos problemas, que passou pelos mesmos tormentos, ainda que por vezes de forma diferente, mas é pedir-lhes apoio, dizer-lhes: tu que agora estás junto de Deus, tu que agora estás junto do Pai, olha, intercede por mim como irmão, que a tua força, que a tua união em Cristo possa também levar-me a uma união a Ele, para que da mesma forma que Ele atuou na tua vida, possa atuar na minha. Então, quando falamos dos sacramentais, as medalhas de proteção, nós não podemos olhar para elas como amuletos. A oração, a eficácia está na fé. Ainda que ficássemos calados, somente a pegar naquele livro, naquele objeto, a eficácia já lá está. A intenção de pedir a Deus aquela salvação já lá está. Porque, recordemos, ainda antes de pedirmos a Deus, já Deus está à espera de dar essa resposta. Agora, é evidente que a Igreja tem cultivado muito isto, esta tradição de olharmos para a história dos santos e perceber como é que muitas vezes a história de cada um é um reflexo daquilo que se passa nas nossas vidas. E quantas vezes exatamente o que lhes aconteceu é o que nos acontece a nós. Acontece-nos no dia-a-dia, quando somos atacados pelo inimigo, mas também acontece no dia-a-dia,
quando somos atacados por aqueles que estão ao nosso lado. É verdade, o diabo, as forças do mal, podem interferir na nossa vida através, e vejam, muitas vezes, aquilo que podemos dizer que é verdadeiramente diabólico, o demónio manifesta-se através dos nossos irmãos e às vezes até através da hierarquia. Temos papas que disseram de forma clara que o fumo do diabo entrou na própria Igreja. Não esperemos que os ataques venham simplesmente dos que estão fora. Não esperemos que os ataques venham simplesmente daqueles que fizeram pactos com o diabo. Muitas vezes, sem pacto qualquer, aqueles que estão ao nosso lado. E Padre António Vieira recorreu a uma expressão muito poética, associando o polvo com uma espécie de capuz de monge, mas que depois com os seus tentáculos agarra a presa e devora. Então, muita gente que pode estar dentro dos conventos, que pode estar na nossa paróquia, são usados pelo demónio. O demónio tenta os nossos irmãos. O demónio, e temos tantos exemplos de santos que se viram de caras com ataques formais, muitas vezes partindo até de alguns bispos que cederam às ciladas e às armadilhas do diabo. E isso muitas vezes é o que mais nos custa. E muitas vezes aqui temos a tentação, ou podemos sofrer a tentação, de nos afastarmos da Igreja. Porquê? Porque achamos que afinal a Igreja traiu-nos, porque afinal aquela pessoa nos desiludiu, ou então que a própria pessoa que representa a Igreja me persegue. O que fazer? O que fazer neste momento? Como é que podemos admitir então que um sacerdote, uma freira, um catequista, algum membro da Igreja que representa a própria Igreja, como é que podemos admitir que uma pessoa se comporte desta maneira? Pois é que a Igreja é feita por homens, por mulheres, com defeitos, com limitações, e Deus dá a liberdade à sua Igreja. Liberdade essa que o demónio aproveita para se infiltrar, para provocar o caos e para dividir. Aliás, quando nos sentamos a debater alguns temas da demonologia, é muito curioso porque temos a percepção de que se juntarmos meia dúzia de teólogos, sejam eles padres, bispos ou professores simplesmente, a verdade é que quando falamos do diabo, rapidamente se dividem as opiniões. Rapidamente se dividem as formas e as fórmulas como podemos encarar e como podemos combater. É aí que entra o pai da mentira, é aí que entra o divisor, o acusador. É precisamente percebermos que a nossa oração é libertadora todos os dias. Por isso, quando na oração dos fiéis também rezamos a Deus pedindo que pela conversão dos pecadores. Mas quem é que são os pecadores? Referimos-nos aos ateus? Referimos-nos aos irmãos que seguem outras religiões? Parece-me que nos referimos a nós próprios. Porque nós somos os pecadores. Somos aqueles que reconhecem a sua fragilidade, mas que querem ser salvos. É como um hospital. Estamos no hospital porque reconhecemos que estamos doentes. E porque reconhecemos que estamos doentes, pedimos a Deus o remédio. Este remédio que Deus tem para nós passa também por fórmulas, assim como o médico pode receitar um medicamento. A oração é uma das principais receitas que temos para nos encontrarmos, para nos relacionarmos com Deus, para poder ouvir os ecos do nosso coração nos momentos de aflição, como dizia o Catecismo, mas também nos momentos de gratidão. Então, a vida dos santos mostra-nos como é que a sua oração, o seu fervor, a sua fé, o seu exemplo nos ajudam a combater no momento concreto. Então, se eu de repente sinto que a minha vida está abalada com as forças demoníacas, eu vou rezar a Deus e vou-lhe pedir. Pode ser uma oração até espontânea. Uma vez mais, recordemos, a eficácia não está na fórmula. E muitas vezes nós olhamos para algumas orações que se confundem com credos, não é?
quando perdemos muito tempo a repetir certas fórmulas que vão afirmar a divindade e a humanidade de Jesus, enfim, temas teológicos que podem de facto ser debatidos, mas que não é no campo da oração. A oração é vida, a oração é experiência, a oração é um momento de encontro e por isso nós somos privilegiados, porque evidentemente que ainda que os rituais dependam de intermediários, como é o caso da celebração, a celebração da Eucaristia, em que o sacerdote é também ele, é quem preside, todos celebramos, mas é ele que preside, na oração nós presidimos aquele momento. Hoje, por exemplo, no momento da morte, raramente se dá espaço à oração, porque apenas rezamos muitas vezes a pedir a salvação e nada mais, a cura e nada mais. Porque na realidade olhamos muitas vezes para a oração como uma espécie de poder espiritual, que eu fecho os olhos e através de uma palavra abro uma porta secreta, pego nessa força, nessa energia, nessa qualquer coisa espiritual e depois atiro-a para aquela pessoa ou para a minha vida, sobre mim próprio, sobre os outros. E a oração é muito, mas muito mais do que isso. Por isso a oração é a relação com Deus. E quando eu me relaciono com alguém, eu acabo por me transformar com esse alguém. E juntos formamos um só. Então, da mesma forma que o pai, o filho, ou que a mãe, o filho ou a filha, não importa, e até mesmo os esposos, da mesma forma que caminham lado a lado e de forma unida, como se fossem um só, também a oração é o que nos une a Deus. Então, a oração, sem dúvida, que é sempre eficaz, a partir do momento em que é vivida, a partir do momento em que é experimentada como uma fórmula de vida. Então, aí sim vamos compreender porque é que passamos de uma tradição, olhando para o Antigo Testamento, em que o povo não podia se aproximar junto do Santo dos Santos. Reparem, isto era tão literal que a certa altura a tradição rabínica nos explica que só o sumo sacerdote é que podia entrar no centro, no coração do templo, e ele tinha nas suas vestes pequenos guizos, pequenos sinos, para que, enquanto andava e enquanto fazia o seu cerimonial, o som daqueles guizos permitiam a quem estava fora saber que ele estava vivo. E a certa altura era-lhe amarrado, quanto à tradição, uma corda. Porquê? Porque se por acaso, e havia a ideia, recorde-se, que se alguém impuro se aproximasse do Senhor, então esse morreria instantaneamente. E se por acaso o sacerdote estivesse impuro e se morresse, ninguém lá podia entrar. Puxavam-no por essa corda que estava amarrada, porque ninguém era digno nem para ir buscar o sacerdote. Não eram dignos de entrar no templo do Senhor. Mas isto é a visão que nos conta o Antigo Testamento. Jesus veio revolucionar esta fórmula de louvar a Deus. E veio-nos trazer uma fórmula que é completamente diferente. Primeiro, que todos nós nos podemos aproximar de Deus. Depois, percebermos que o próprio Cristo nos faz presente, ou se faz presente em nós, quando dois ou três irmãos estiverem unidos, quando rezarem, quando chamarem, quando invocarem o Espírito de Deus. Então, muitas vezes, e pode acontecer, quando o tema é o combate espiritual, que algum sacerdote não esteja tão preocupado com as questões da demonologia, ou até mesmo que, por medo, por desconfiança ou por ignorância, que não queira abordar esta fórmula de libertação. Então aí os fiéis são convidados a pedir dentro daquilo que é legítimo, e nos próximos episódios vamos falar ou no próximo episódio, até onde é que o fiel pode ir enquanto leigo, mas pedir ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, que seja libertador. E por isso existem as orações de cura e libertação, porque todos nós podemos pedir a Deus que nos liberte, todos nós podemos pedir para que Deus interceda na nossa vida, mas sempre com esta premissa de que é Deus que, em primeiro lugar, fala connosco. Então a oração
assim em tom de conclusão do nosso programa de hoje, a oração é muito mais do que um negócio com Deus. A oração é uma comunhão com Deus. É uma experiência única em que eu e Deus nos escutamos, falamos, nos relacionamos. E quando somos capazes de nos relacionar com Deus e quando somos capazes de nos encher de Deus, então aí já não há espaço para as forças do diabo atuarem na nossa vida. E quanto àqueles que são os agentes do mal, aqueles que são agentes do mal, temos uma resposta. A resposta é Cristo. Se vivermos plenamente cheios de Cristo, se vivermos plenamente cheios de Deus, então resta-nos perdoar. Perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos esquecermos que nós só somos perdoados quando soubemos perdoar. Por isso dizemos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.